Isso é verdade, né? E uma coisa interessante que aconteceu, eu queria até colocar de público aqui, falando de sincronicidade, né? Na semana passada eu fui falar com o KT e eu peguei o celular e estava no WhatsApp. Aí eu digo, eu vou falar com ela. Aí fiquei olhando assim, aí disse, eu vou falar, será que eu falo com ela agora ou não falo com ela agora? Aí fiquei olhando assim por um Uhum. minuto. Aí eu vi que estava sendo um áudio gravado. A KT estava gravando um áudio. Eu digo, não acredito não. Sincronicidade, verdade. Ela mandou um áudio para mim, quer dizer, veja um exemplo bem nítido da sincronicidade, de uma sintonia que existe entre nós, né? Porque eu estava para mandar mensagem para ela e isso, na hora eu fiquei chocado com eu, que já vi muita coisa, mas fiquei chocado com isso. Eu fiquei olhando assim e ela mandou a mensagem para mim, né? Até falando que estava aí melhor e tal, e estava legal e tal. E daí surgiu o convite para essa nova live e Pela tal. misericórdia. E olha, Kardec, assim, eu tenho um estado de percepção que até eu, às vezes, me surpreendo com ele. De você perceber como existem padrões que se repetem no coletivo social. Se tratando de nós, médiums, eu tenho percebido que nós atravessamos fases e outras pessoas ainda vão atravessar, eu acredito que pelo menos até o fim desse ano, de quedas, de realmente transformações. Porque, de repente, eu caí na saúde, tive uma intoxicação alimentar, fiquei mal, 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 mal. Aí, de repente, eu comecei a ver meus irmãos de jornada de espiritualidade também caindo na saúde. Assim, um atrás do outro. E aí eu ficava, não, tem alguma coisa acontecendo, não é possível, porque são pessoas da espiritualidade que se cuidam. E aí, depois eu refletindo, conversando com os mentores, e aí me veio a noção de que teve a queda. Mas quando eu me levantei, a minha cabeça estava outra, ou seja, o chamado. É o chacoalho que a gente precisa para acordar e para fazer o que precisa ser feito, porque é o único motivo da gente estar aqui. Então, antes dessa intoxicação alimentar, eu me via fazendo o que precisava ser feito, mas ainda não como deveria, não dentro do meu potencial. Depois dessa intoxicação, eu voltei com sangue nos olhos, eu voltei assim com a força, com a vontade, com valor à vida e assim a humildade de olhar para a vida e falar: Deus, obrigada pela minha vida, por acordar e me colocar à frente do serviço espiritual, sabe? E aí parece que a gente, como foi dito, né? A gente ainda aqui somos seres humanos e temos as nossas limitações. Então, não é sempre, e para menos ainda, que a gente vai conseguir performar uma grandiosidade. Não, não. Ainda mais se a gente doa energia o tempo inteiro, sabe? Tem dias que eu não quero sair da cama, que eu tô completamente sugada, aí eu tenho que levantar, aí eu tenho, porque a gente trabalha aqui e no astral também. E aí tem que levantar, não é, meu irmão? E fazer todo um movimento. Então não é fácil ser médium. É uma tarefa muito desafiadora. A gente tem que tirar força sempre das fontes, né, dos trabalhos espirituais para se manter ali no propósito. E às vezes vem esses ensinamentos, né, meu irmão? Inclusive, o que é importante também passar para as pessoas, justamente isso, que não existe o super médio, o super homem, né? A Mulher Maravilha, que a gente precisa uns dos outros, normalmente, como todo mundo precisa. Então, até os médios mais ostensivos, os trabalhadores. Então, por exemplo, eu preciso da KT, eu preciso da ajuda dela, ela pode precisar da minha ajuda também. Então, quer dizer, a gente troca energias, a gente se comunica, às vezes, também em off, porque a gente precisa de ajuda e, às vezes, quando a gente está precisando de uma coisa, a gente tem que procurar os amigos em quem a gente confia, né? Em quem a gente confia e em quem a gente sabe que também tem a boa vontade de nos ajudar. E